Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, dos dois planos da vida, muito boa noite. É um grande privilégio para mim vir a essa casa abençoada, essa casa de luz da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. A gente percebe que a gente entra num ambiente mais elevado pelo carinho com que a gente é recebido, pelo todo aconchego que eu recebi aqui, e eu parabenizo a casa por isso. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre o tema ante o divino médico. Então, vamos só contextualizar. Essa obra é baseada no livro do Chico Xavier chamado Livro de Esperança, escrito pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo Chico. E tem o capítulo Ante o Divino Médico, que integra essa obra e é onde nós usamos a nossa fonte doutrinária. Então, a ideia é nós nos colocarmos diante de Jesus, o maior médico que a humanidade já conheceu, com sinceridade e humildade de coração. Então, mensagem central muito simples, é buscar que se você quer buscar a cura do corpo, é preciso antes você curar a alma. E Jesus não veio para sanar enfermidades físicas, mas libertar o ser humano das amarras do ego, do orgulho e da ignorância espiritual. Então, esse capítulo é uma reflexão sobre a cura espiritual à luz dos ensinamentos do Mestre. Bom, nós preparamos um roteiro em que você imagina o seguinte: primeiro, por que eu preciso de médico? Aí depois vamos falar um pouquinho sobre esse divino médico. Aí vamos imaginar que nós estamos entrando na sala de espera. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa enfermidade moral, o diagnóstico, o autoconhecimento, os enfermos, os remédios, a consulta, a medicina, o veredito, o resultado, e o orbe ditoso. Quer dizer, o veredito é como que você tem reagido à orientação espiritual aí. E o resultado é o que efetivamente aconteceu ao longo do tempo. Nós vamos falar sobre o orbe ditoso, que é um capítulo maravilhoso do Livro dos Espíritos, que conta que depois da regeneração nós teremos oportunidade de ir para um mundo muito bacana, que ainda não é um mundo celestial, mas é um mundo muitas vezes melhor do que nossa terrinha atual. E finalmente, a nossa postura diante do Mestre. Muito bem. Então, primeira questão, por que eu preciso do médico? Então, observe o seguinte: a nossa doutrina deixa muito claro que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, nós temos o mundo primitivo, onde é baseado no instinto. Nós temos o mundo de provas e expiações, onde é baseado nas sensações. O mundo de regeneração, que vai ser baseado nos sentimentos. O mundo ditoso, onde vai prevalecer o bem. E, finalmente, nós vamos ser espíritos puros e vamos habitar um mundo celestial, onde o que vai dominar vai ser o amor puro. Bom, então nós fizemos aqui um percentual de bem. Esse percentual pode ser interpretado de duas maneiras. Quantitativamente, se nós pegarmos 100 pessoas, quantos trabalham para o bem e quantos ainda trabalham para o mal? Ou, se você pegar um ser médio desse orbe, quanto que ele trabalha para o bem e quanto que ele trabalha para o mal. Então você vê lá, no mundo primitivo nós só temos 5% de bem. No mundo de provas e expiações, 30%. Quem acha que esse número está reduzido, eu sugiro olhar o telejornal. A gente vê feminicídio, tortura, terrorismo, todas essas aberrações que a gente está ciente, e ver que realmente, infelizmente, a grande maioria se compraz com esse nível tão inferior.
No mundo de regeneração, o bem já começa a ficar maior do que o mal. Então, voltando pelo menos 51%, né? Bem maior do que o mal. No mundo ditoso, isso vai para 75%, até o mundo celestial, em que a gente chega nos 100%. Muito bem. Então, nós estamos em plena transição planetária para sair do mundo de provas e expiações, onde valem as sensações, para ir para o mundo de regeneração, onde vão valer os sentimentos, né? Óbvio que a ponte para lá, o nosso passaporte espiritual, vai ser carimbado pela nossa reforma íntima. Todos nós somos ainda espíritos profundamente atrasados e precisamos nos reformar. Bom, o que vai acontecer com os espíritos após a transição planetária? Então, eu procurei caracterizar formar três categorias. Os verdes, que já procuram fazer o bem no limite das suas forças. Eu, sinceramente, acredito que seja a totalidade nossa aqui. Temos os amarelos, que fazem o mal, só que eles fazem por ignorância e não por maldade. Então, esses dois vão renascer na regeneração. Mas nós temos um terceiro grupo, dos laranjas, que ainda praticam o mal por terem prazer nele, né? Então, a espiritualidade não vai abandonar ninguém, mas ela vai pegar esses irmãozinhos que estão lá atrás e vão convidá-los a habitar um planeta ainda mais atrasado do que a Terra atual, onde você não vai ter luz elétrica, você não vai ter água encanada, você não vai ter internet, você não vai ter nenhum prosaico vaso sanitário. Mas pior do que isso, você não tem nível moral. Então você está andando com a tua filhinha de 6 anos, de repente vem um brutamonte e diz: essa menina vai ser minha esposa. Te dá uns tabefes e rouba a tua filha, tá certo? Então, obviamente que ninguém quer ir para esse exílio, né? Porque vai ser muito sofrido. Principalmente porque você vai passar, talvez, várias encarnações lá. Muito bem. Então, todos conhecem aquela parábola dos trabalhadores da última hora, né? E todo mundo sabe que os trabalhadores que chegaram às 5 horas da tarde vão ganhar a mesma coisa do que aqueles que estão lá desde 8 horas da manhã, sendo que o expediente termina às 6. Bom, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vocês acham que o final dessa transição planetária é questão de décadas, de séculos ou de milênios, ou pior ainda, de milhões de anos? O que vocês acham? Milênios. Milênios? Bom, eu não tenho nenhuma autoridade moral, uma autoridade de doutrina moral, não, autoridade doutrinária, para afirmar para vocês quando que efetivamente isso vai ocorrer. Mas nós temos dados doutrinários que mostram a previsão da espiritualidade. Como o mundo espiritual é um mundo extremamente dinâmico, é perfeitamente viável a espiritualidade olhar e dizer assim: olha, estava previsto isso aqui, mas eles estão lá muito atrasados e nós vamos retardar essa previsão, tá certo? Então, eu não, em momento nenhum, eu vou falar que vai acontecer nessa data que nós estamos falando aqui. Mas existe uma previsão clara, doutrinária, entende? Vai ser confirmado ou não é outra questão. E por essa afirmação, desde 2015, nós estamos na última hora do planeta, tá? Dentro daquele conceito de que 1000 anos para Deus, 1000 anos para nós equivale a um dia para Deus, tá? Da segunda epístola de Pedro. Bom, então, quando o relógio der meia-noite, né, vai ser o ano 2054, onde há uma possibilidade real de separação do joio e do trigo, tá? Eu vou detalhar isso aqui já já. A pergunta é: você está preparado para, na sua próxima encarnação, imagina a pior hipótese, né? Na próxima encarnação vai separar o joio do trigo. Então, nós estamos aqui do Provas e Expiações, temos que dar um salto para a regeneração. Imagina que esse vestibular seja a nossa próxima reencarnação. Você está preparado para isso? É a primeira coisa que a gente precisa estar alerta, porque se isso acontecer,
Ou nós estamos preparados e nós renasceremos na regeneração, ou nós vamos para aquele planeta de exílio. Mas a pergunta é mais complicada. E os seus afetos? E os seus filhos, seus netos? Né? Então, o que é preciso que a gente perceba? Que é necessário um senso de urgência. Imaginando que essa previsão da espiritualidade tem uma probabilidade razoável de acontecer. Bom, eu estava em fevereiro do ano passado, dando uma palestra no Gama, e o dirigente chegou e disse assim: Luiz, eu queria que você levasse o pessoal lá para fora, porque está acontecendo um fenômeno meteorológico. Era o alinhamento dos planetas. Tá? Eu peguei aquele Skyview e comprovei que era exatamente isso aqui. Certo? Bom, e a interpretação era de que, da mesma forma que quando o Jesus veio ao planeta, a estrela de Belém anunciava, né, uma nova era, essa formação estaria indicando a chegada dos espíritos bastante iluminados que iam acelerar a evolução espiritual nossa. Não vai dar tempo da gente passar aqui, mas se você clicar nesse link, você vai ver o Divaldo falando especificamente sobre a chegada desses espíritos elevados, né, que vão elevar o nosso planeta ao nível de regeneração. Muito bem, vamos em frente. Já estão chegando espíritos com uma mentalidade completamente diferente de nós, dinossauros. Tá? Vocês terem uma ideia, vocês sabiam que o segundo sanduíche mais vendido do Burger King é um sanduíche de planta? Por quê? Porque essa nova geração não aceita mais comer animal. Eu sei que nós aqui somos ainda carnívoros, né? E também sei que é preferível um carnívoro amoroso do que um vegano cheio de ódio. Ninguém discute isso. Mas nada te impede de que você seja um vegano super amoroso. Né? Nesse outro link, que também não vai dar para a gente passar, mas você vê um garotinho, deve ter uns 2, 3 anos, em que a mãe oferece para ele um macarrão com polvo. E ele chega e começa a olhar aquilo e diz assim: mas mãe, cadê a cabeça do polvo? E a mãe falou: ó, filhinho, está na peixaria. Aí ele olha e diz assim: você cortou, ainda faz um gesto assim, você cortou a cabeça do polvo? Porque os animais são meus amigos. Eu não quero comer os meus amigos. É um garotinho de 2, 3 anos. Ele mal consegue falar as palavras. Então, veja que o nível de evolução está acontecendo. Nós, dinossauros, ainda não estamos enxergando, mas está ocorrendo, certo? Então, vamos falar um pouquinho agora do divino médico. Então, Jesus, o divino médico. Então, ele é um médico por excelência, aquele que conhece as enfermidades da alma na sua profundidade, né? E diagnostica com misericórdia e prescreve com amor. Sua cura não é imediata e mágica, mas profunda e transformadora. Diante dos remédios terrenos, o tratamento dele requer a participação ativa do paciente. Então, vieste com tua dor ou com tua vaidade? Com a tua sede de cura ou com a tua resistência à mudança? E é preciso que nós entendamos que nós somos resistentes à mudança. Então, o grande mérito das almas. Jesus percorreu a Galileia e a Judéia não apenas como mestre e profeta, mas como o médico das almas. E ao encontrar os enfermos, os aflitos e os marginalizados, ele revelou uma medicina que transcende o corpo físico. E cada encontro mostrado nos evangelhos é uma consulta divina onde o mestre escuta, acolhe, diagnostica e sana. Sua presença já é remédio, sua palavra um bálsamo. Jesus não veio apenas pregar a palavra, ele veio curar. E ao longo de sua missão ele se dedicou à cura dos enfermos. Cada cura física era também um símbolo de algo muito mais profundo, a possibilidade de restauração da alma. Porque nós sabemos que quando você
mexe na alma, isso se projeta no corpo físico. Então, a medicina do Cristo transcende o corpo e podemos chamá-lo com toda a justiça de o divino médico. Em Lucas 5,31, os que são sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes, nós. Bom, ele é um médico que tudo conhece. Ele não precisa de palavras para saber o que nos aflige, porque ele nos conhece profundamente. Diferente dos médicos humanos, ele possui o dom o dom supremo de ver além das aparências. Ele enxerga as causas profundas dos sofrimentos, as origens kármicas das dores, os nós que o espírito criou ao longo de suas existências. Esse aprendiz que vos fala é simplesmente um ex-escravagista do século XIX. Na mesa mediúnica, eu canso de pegar pessoas que dizem assim: você está todo falando de amor, falando bonitinho aí, mas você dizimou a minha família lá na África para trazer no Brasil como escravo. Então, percebo que hoje nós estamos na melhor vestimenta que nós já tivemos. Sua presença não julga, ela ilumina. E quando a gente se aproxima dele, nós somos confrontados com uma verdade sobre nós mesmos. Bom, agora vamos ir para a sala de espera. Antes de nós nos aproximarmos do divino médico, é preciso uma preparação. E é o espaço interior de silêncio, humildade e oração. Ali a gente reconhece a nossa fragilidade e a gente abre o coração para receber a graça transformadora que ele nos oferece. Então é preciso o silêncio interior e a humildade. E fé, né? Você crer que a cura é possível e que o amor divino alcança toda dor. Eu tenho o privilégio de trabalhar com um dirigente que teve câncer, com metástase, e o médico chegou para ele e falou: você tem 3 meses de vida. Eu recomendo a você ir para a cama e não ter esforço físico nenhum. E ele falou: olha, se for para eu desencarnar, tudo bem, mas eu não vou deixar de trabalhar por Cristo. Tem 5 anos que esse camarada continua trabalhando por Cristo, tá? Curado. Tá? Mas é fé. Né? O Jung, Carl Gustav Jung, ele diz uma coisa muito bacana: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. Então, em vez da gente se comportar como vítimas do que nos acontece, é preciso que nós assumamos a ideia de sermos protagonistas da nossa vida. A oração como caminho até o Pai, até Jesus. Então é o corredor que nos conduz ao consultório do divino médico. Então é preciso uma oração de confiança, uma oração de intercessão e uma oração de gratidão. Tá? E entenda o seguinte: a nossa religião, que é uma doutrina maravilhosa, ela não nos faz melhor do que ninguém. Agora, a nossa vivência evangélica, o que nós fazemos com essa doutrina no dia a dia, é isso que interessa. Enfermidade moral. O que nos adoece? Além das doenças do corpo, existem as enfermidades do espírito: ódio, rancor, egoísmo, vaidade. E aqui, olha que interessante: se você não se curar do que lhe feriu, você irá sangrar em cima de quem não lhe machucou. Então aqui você tem o pai berrando com a mãe berrando com o filho berrando com o coitado do... Aqui é um ursinho de pelúcia, mas imagina que fosse o cachorro dele, ele chutando o cachorro lá, que ia receber o resultado dessa corrente de ódio, percebe? Então, a enfermidade moral. Diagnóstico: ver em si mesmo com clareza, compreender a origem do mal e aceitar a verdade com humildade. Então, a ideia não é para condenar, mas para iluminar o caminho da transformação.
muitas enfermidades da alma têm raízes em vidas anteriores, não é? Então, compreender essa origem é fundamental. E a nossa querida Joana de Ângeles, ela usa a psicologia transpessoal, da qual eu sou um dos adeptos, para nos mostrar que nós precisamos olhar o ser não nessa reencarnação, mas todo o conjunto de reencarnações que nós já passamos. Vocês terem uma ideia, o Dr. Alberto Almeida, ele pegou uma paciente que era uma médica, que estava para se formar, estava no último semestre, e ela chegou e disse assim: doutor, eu vou desistir, eu tenho fobia de lagartixa, e eu tenho que passar por um laboratório que está infestado de lagartixa. E ele pegou e fez uma regressão, né, e descobriu que ela, numa vida anterior, ela tinha sido abocanhada por um crocodilo, e ela inconscientemente associava a lagartixa ao crocodilo. Aí fez um processo de dessensibilização sistemática, que a gente chama lá na psicologia, curou aquela criança interior ferida, né? E ela se formou e no final ela botava a lagartixa na mão assim, entende? É uma coisa fantástica, mas médicos novos, médicos, psicólogos tradicionais jamais iriam por esse caminho, né? Então, aceitar a verdade com humildade, né? Porque o diagnóstico só produz frutos quando o espírito o aceita com humildade genuína. Aqui temos aquele livro fantástico do Pequeno Príncipe, que diz assim: o amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte, né? Então, toda essa medicina do Cristo é voltada para o amor. O diagnóstico divino. Diante de qualquer médico humano, Jesus enxergava além dos sintomas visíveis. Seu diagnóstico alcançava as raízes invisíveis do sofrimento: pecado, medo, falta de perdão, desespero existencial. Ele não tratava apenas a doença, ele tratava o doente na sua totalidade. Então, é muito além do corpo, né, que as causas são espirituais e emocionais que geram enfermidade. Tinha a palavra e toque maravilhoso e tinha o perdão como cura. Bom, e o principal, o evangelho como prescrição. Eu trabalho, uma das casas que eu trabalho é aqui no Pedregal, e lá a gente dá muita cesta básica, tem 250 cesta básica. Mas o grande foco não é assistencial, é o evangelho. E nós vemos coisas que eu fico assim, às vezes, chorando de emoção. Você vê uma pessoa que chegou ali precisando desesperadamente de comer, e aí você chegou e uma hora ela chega para você e diz: olha, você pode dar minha cesta para outro, porque meu marido já arranjou um emprego e eu não preciso mais disso. É isso que a gente está buscando. Não é entregar a cesta básica para adquirir mais pessoas por cima, certo? Então, o divino médico, ele prescreve o evangelho vivenciado. A leitura meditada, a oração sincera, o serviço ao próximo e a prática do amor incondicional são os remédios que curam a alma enferma. E a nossa querida Joana de Ângeles, mentora dessa casa de amor, ela enfatiza que o tratamento exige continuidade e disciplina. É preciso vivência evangélica na prática diária dos valores evangélicos para que a transformação seja real e duradoura. Meus irmãos, nós precisamos ser cartas vivas dos valores do Evangelho de Jesus. Eu não posso chegar aqui, fazer uma palestra linda e maravilhosa, chegar ali na frente, levar uma fechada de um irmão e eu abrir a janela e xingar o irmão, que está desequilibrado por um problema externo, né? É difícil, a gente é treinado ao contrário disso, mas é preciso que a gente tenha em mente a necessidade da vivência evangélica. Então, a prescrição, a leitura meditada do Evangelho, a oração com o coração, o serviço fraterno ao próximo, o perdão sincero e libertador, a prática diária do amor, a vigilância com os próprios pensamentos. Aqui tem uma figurazinha que eu peguei da internet, achei muito bacana, que diz assim: nem todo mundo recebe o que merece, mas todo mundo só oferece o que tem. Então, enquanto alguém vai lá e oferece armas,
você tem o outro camarada lá que vai lá e oferece flores, né? De que lado que nós estamos? Será que nós atuamos a favor do amor? Bom, como aplicar o evangelho na vida diária, na relação com o próximo? Praticar o perdão, oferecer ajuda sem esperar recompensa, escutar com paciência e empatia genuína, cultivar a paz nas relações familiares. E na nossa vida interior? Meditação diária, autoexame honesto, prece, leitura espírita orientada pela doutrina. Tá? Então, nós temos todo o receituário do mestre disponível para nós. Agora, observe o seguinte, muitas vezes nós sofremos mágoas, né? Sofremos perdas. E uma pergunta que eu sempre tive, tá bom, mas e esse algoz? Eu posso perdoar ele, mas quem que vai julgar esse algoz? E a resposta para isso é o seguinte, é Deus, é a justiça divina, é a consciência dele, né? Então, Jesus falou, não julgueis para não ser julgados. Então, primeira coisa, por que eu não devo julgar o outro? Porque quando eu julgo o outro, eu me coloco num pedestal acima do outro. Primeira razão. Segunda razão, mesmo que naquele critério você esteja mais elevado que ele, podem haver muitos outros critérios em que ele esteja acima de mim, né? Acima de quem está julgando. Terceira razão, porque eu não devo julgar o outro. Você não passou pelas experiências dolorosas que ele passou. E se tivesse passado, talvez estivesse errando mais do que ele. Né? Quarta razão, quando você chegar a essa, para mim, é a mais importante. Você imagina que eu seja um camarada extremamente severo e rígido. O camarada pisou na bola um tiquinho assim e eu me dou o direito de condená-lo profundamente. Então, quando eu chegar no plano espiritual, eu vou ser julgado pela minha própria consciência. Quanto mais severo eram os meus julgamentos dos meus irmãos, mais severo será o meu julgamento pela minha própria consciência. Porque eu estou saindo da posição de réu e assumindo simultaneamente a posição de réu e juiz. Percebe a gravidade disso? Então, pessoas que são julgadoras, elas vão se julgar muito quando chegarem no plano espiritual. E a quinta razão, se a sua consciência te julgar culpado, você entrará no regime de culpa e irá para a expiação, quando você poderia não sentir culpa e resgatar os débitos por amor. Eu conheço uma situação de uma moça que ela cegou uma pessoa numa encarnação anterior e pediu para vir cega, né? Aí recebeu um tiro de bala perdida e ficou totalmente cega. Ela poderia ter escolhido como forma de resgate, ter criado uma ONG para os cegos, ter ido aos institutos de cegueira ler para os cegos, né? Poderia... Tem 500 jeitos dela lidar isso com amor, mas como ela se sentia tão culpada exatamente pelo processo de julgamento profundo dela, ela optou de vir cega por causa da culpa. E depois, o algoz vai continuar preso, mas a vítima se liberta. Então, o perdão não liberta o algoz, ele liberta a vítima. O nosso querido Nelson Moraes, que na minha opinião escreveu o melhor livro sobre o perdão, um livro branco sobre o perdão, Nelson Moraes, ele diz o seguinte, eu não vejo um algoz e uma vítima, eu vejo duas vítimas. A vítima ativa, que faz o mal ao outro, e a vítima passiva, que recebe aquela mágoa. Então, novamente, a conclusão, o perdão liberta a vítima. Agora, autoconhecimento. Nós temos um medo lascado de nos autoconhecermos. Nós temos um profundo senso de conhecer o que está fora, mas um medo de olharmos para dentro de nós, porque nós vamos encontrar a nossa sombra. Então, o primeiro passo diante do divino médico é olhar para dentro. Conhece-te a ti mesmo é o convite eterno para que reconheçamos as nossas fraquezas, limitações e potencialidades espirituais. Então, você olhar para dentro de você. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz terapia, eu cheguei e falei para a psicóloga.
Ela perguntou, por que você está aqui? Porque eu tenho dificuldade de lidar com pessoas mal-humoradas. Aí ela chegou para mim e falou assim, como é que está o teu mau humor? Eu fiquei revoltado. Eu falei, mas que mulher burra, não é o meu mau humor, é o mau humor do outro que me incomoda. E eu tinha pago 4 sessões, tinha feito a primeira, não fiz as outras 2. Aí entre a terceira e a quarta eu comecei a pensar, que diabo ela perguntou aquilo? Será que eu sou mal-humorado? Será que pelo fato de eu ser mal-humorado, eu lido mal com o mau humor do outro? Nesse momento eu cresci, eu me elevei, percebe? Então é necessário, é necessário que a gente se olhe para dentro de nós. Então, qual é o chamado do autoexame? Não há cura possível sem o paciente olhar a sua realidade interior. Então, pensa no seguinte, quem sou eu diante de Jesus? O que eu trago no meu coração? Eu estou disposto a mudar? Bom, e o caminho para a cura interior? Autoconhecimento, né? Você reconhecer as feridas e limites, o arrependimento, confissão sincera e mudança, uma reforma interior, renovar pensamentos e hábitos e obter a paz, que é o fruto da transformação contínua. Né? A cura proposta por Jesus não é instantânea, é um processo gradual de transformação. E aqui tem uma figurinha bacana também que o Aristóteles nos indicou, que é o seguinte: é mais valente quem vence os seus desejos do que quem vence os seus inimigos, pois a vitória mais difícil é sobre si mesmo. Né? Eu achei muito interessante esse. Bom, arrependimento verdadeiro, mais do que o remorso, o arrependimento genuíno vai muito além da tristeza pelo erro. É o reconhecimento sincero da falha e o firme propósito de não mais reincidir. Então, em João 8,11, vai e não peque mais. E a misericórdia divina, né? Jesus acolhe o coração contrito. Né? E a reforma íntima? Ela é o coração da mensagem espírita e o centro de tratamento prescrito por Jesus. Mas ela acontece do interior para o exterior. Né? É uma decisão genuína da alma se elevar. Então, é preciso uma decisão interior, uma vigilância constante e a prática evangélica. Aqui tem uma coisa interessante. O sorriso é a curva mais bonita do corpo de qualquer pessoa. É preciso que nós reaprendamos a sorrir. Nós precisamos lidar com a questão afetiva, que é uma vertente muito importante. A Joana de Anjos cansa de falar isso, né? Para a nossa elevação espiritual. Bom, reforma interior é um trabalho contínuo de substituir os vícios por virtudes, principalmente o egoísmo pela caridade e o orgulho pela humildade. É a grande tarefa que cada espírito traz consigo em cada encarnação. Tá? Então, aqui está o camarada se tirando tudo que não precisa. Tá? E as virtudes que curam? Caridade, humildade, né? E perdão. Nossa doutrina está carreada desses pensamentos. A vida não é sobre metas, conquistas e linhas de chegada. É sobre o que você se torna durante a caminhada. Tá? Então, nós não temos que virar um espírito perfeito amanhã, mas nós temos que caminhar para virar um espírito perfeito. E os enfermos? Os enfermos que vieram a Jesus, né? Cada história é um espelho da condição humana e uma lição sobre a misericórdia divina. Então você tem o cego de Jericó, onde Bartimeu clamou sem se calar. Sua persistência diante da multidão que o silenciava revela a fé autêntica, não se intimida pelos obstáculos. A mulher com hemorragia, 12 anos de sofrimento e exclusão social, o único toque na borda do manto de Jesus e a fé silenciosa que move montanhas e provoca a resposta imediata do amor divino. Eu costumo sempre falar lá na comunhão, eu faço sempre uma preleção antes, o pessoal que está em tratamento, e eu digo o seguinte: você quer ter cura? Não adianta você cumprir rituais, não adianta você assistir 1000 palestras, você tomar 500 passes,
beber balde de água fluidificada. Isso tudo é bom, mas não é o essencial. O essencial é que você se eleve para receber o presente da espiritualidade. Foi o que essa mulher com hemorragia fez. E o último paralítico, né? Os amigos abriram o telhado para fazer ele descer até o mestre, e a cura veio pelo perdão. Jesus viu além do corpo, curou primeiro a alma e depois os membros paralisados. E os remédios? Jesus prescrevia remédios que nenhuma farmácia do mundo pode fornecer. São medicamentos espirituais de eficácia eterna. Amor, paz, perdão e esperança. Aqui tem uma figurinha que eu achei interessante. Imagina a gente lá com 112 anos. Me perdoa porque eu sempre tive medo e não vivi a vida que você merecia, né? Então, quanto mais a gente se abrir para esse divino médico, melhor será a vida que nós vamos dar para nós mesmos. Bom, mais remédios do Evangelho: mansidão e paciência, misericórdia, busca de justiça e pureza de coração. A consulta que transforma. Aproximar-se de Jesus não é um ato isolado, mas um processo contínuo de conversão e cura. Cada vez que nos voltamos para Ele com sinceridade, algo muda em nós. Então, aproximação, vir a Jesus com o que somos, né? Sem máscaras. O encontro, deixar o olhar misericordioso do Mestre nos veja. Transformação, sair da presença de Jesus diferente, não necessariamente sem dor, mas com uma paz e força novas para caminhar, né? E aqui, então, quando a gente entende a medicina do Mestre Jesus, a gente se liberta. Mas tem uma condição para cura. Ele sempre perguntava: queres ser curado? Uma questão simples, porém profundamente reveladora. Deixa eu falar para vocês uma questão, um depoimento. Eu estava lá na casa do Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, não a casa que ele nasceu, mas a casa que ele viveu com a Cidália. E lá tinha um retrato de Jesus, um púlpito, né? Tinha um camarada tocando, que era uma prece, e uma arquibancada onde nós estávamos sentados. De repente, veio eu olho assim para uma médium e eu vejo que ela está chorando. E eu fiquei curioso com aquilo e fui perguntar para ela: mas por que você está chorando? E ela chegou e disse: você não imagina. Lembra daqueles 10 leprosos que Jesus curou e que só um voltou? Esse camarada, na hora que ele foi curado, ele foi direto para o prostíbulo. Então, durante 2000 anos, ele carregou as chagas. E agora ele chegou aqui ajoelhado, cheio das chagas, e começou a chorar e pedir perdão para o Mestre. E aí, ela dizendo assim: as lágrimas dele limparam todas as chagas. O que eu quero mostrar com isso daí? Que nós, quer dizer, se esse camarada fosse um pouquinho mais esperto, ele teria se curado na hora que Jesus ofereceu para ele a oportunidade, mas ele não fez isso. Então, é a lição para que nós aceleremos o senso de urgência que nós precisamos para não acontecer isso conosco. Então, é preciso reconhecer a necessidade, desejar a transformação e agir com fé. Você é o que você espalha e não o que você junta, né? É muito interessante que tipo de energia que eu gero para os outros, né? Então, se eu estou na rua e alguém me fecha, em vez de eu xingar esse camarada e espalhar ódio, eu posso olhar para o Pai e pedir que ele ampare aquele irmão que deve estar passando por uma situação desagradável, uma situação desestruturante, uma situação desestruturante. Bom, conclusão. Ante o divino médico: autoexame, arrependimento, reforma, paz, né? E veja o seguinte: onde você estiver, dê o seu melhor com alegria, sirva, aceite as pessoas como elas são e se aceite do jeito que você é. Tem muita gente que perdoa o outro, mas não perdoa a si próprio, né? Esperança e amparo. Então, por mais grave seja a enfermidade da alma, o Jesus nunca abandona o paciente. A mensagem do Evangelho é uma esperança incondicional. Não importa quantas vezes você tenha caído.
A mão de Jesus está sempre estendida para te levantar. Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Bom, a fé como instrumento de cura. Em quase todo o Evangelho, Jesus aponta a fé como elemento central. Tua fé te curou. A fé não é a disposição de confiar no poder amoroso de Deus, mesmo quando os sentidos não percebem. A fé move o enfermo na direção de Jesus e abre o coração para receber a graça que transforma. Ela não é mérito humano, mas abertura ao dom divino. Então, Marcos 5,34 nos diz, tua fé te salvou, vai em paz e fica curado do teu mal. Então, mais do que 35 milagres de cura estão registrados nos evangélicos. E 100% das curas estão relacionadas à fé do enfermo ou dos seus próximos. Né? Então, é preciso que nós vejamos a importância da fé. Reforma interior. Isso exige uma mudança profunda. Não basta pedir perdão. É necessário reformular pensamentos, sentimentos e atitudes. A reforma interior é o remédio prescrito pelo divino médico. Bom, a medicina. O que o mundo nos oferece? Tratamento dos sintomas, alívio temporário, né? E o que o divino médico oferece? A cura integral, a graça permanente. Né? Joana de Ângeles e a medicina do espírito. Ela nos presenteia com uma psicologia transpessoal, que é a psicologia espiritual profunda. E, ante o divino médico, ela nos convida a buscar Jesus não apenas como Salvador, mas como grande terapeuta das almas. Né? Bom, o veredito. O Evangelho nos convida a uma profunda e contínua reforma de nós mesmos. Não se trata de perfeição imediata, mas de uma caminhada progressiva de autodescoberta, arrependimento sincero e transformação do caráter. Então, autoconhecimento, arrependimento, decisão e a prática do bem. Cada etapa dessa jornada interior nos aproxima do ideal cristão e nos torna instrumentos mais eficazes do bem no mundo. E o Sigmund Freud, ele dizia o seguinte, a voz do inconsciente é sutil, mas ela não descansa até ser ouvida. Eu coloco para vocês o seguinte, eu tinha uma colega que ela chegou para mim e falou, Luiz, você me consegue uma mudança de área? Porque o pessoal da minha área é muito agressivo, é muito hostil. E eu enchi os pauzinhos e consegui que ela mudasse de área. Passa alguns meses, ela me procura de novo. Eu só dou azar, você sabe que eu caí de novo numa outra área do mesmo jeito? E eu novamente mexi os pauzinhos. Aí passa outro tempo e ela volta e diz, puxa, eu só dou azar, eu só pego a área complicada. Na verdade, era porque aquilo era o que estava no inconsciente dela. Ela que não conseguia se relacionar. Né? Enquanto ela não curasse isso, a experiência ia se repetindo. Bom, os 4 pilares da cura espiritual, autoconhecimento, arrependimento, reforma interior e paz. Né? Lembra dessa frase que eu acho maravilhosa, gentileza gera gentileza. E qual é o caminho da restauração espiritual? São os 4 pilares fundamentais, né? Então, autoconhecimento, arrependimento, reforma interior e paz, né? Aqui eu falo um pouquinho diferente do slide anterior, tá? Como eu estou meio tumultuado com o tempo aí, eu vou passando um pouquinho mais rápido. Consegue ler para mim? Daqui eu não estou conseguindo ler, vê se você consegue ler. Aqui. Não, eu também. O amor não mora nas palavras, o amor mora nas atitudes. Isso, o amor não mora nas palavras, e sim nas atitudes. Né? O culto do Evangelho no Lar, todo mundo sabe, é uma prática fundamental para quem busca essa elevação espiritual. Então, é uma reunião familiar semanal de leitura, prece e reflexão que cria um ambiente de proteção espiritual do ambiente doméstico. Bom, o resultado é... Aqui nós temos a ciência dizendo o seguinte, eles mediram, tá? Botaram os eletrodos na cabeça do paciente
induziram a emoções e mediram a quantidade de hertz. E daí você vê que vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem, tá vendo? A coisa está melhorando cada vez mais, até chegar aqui no amor, alegria, paz, iluminação. Tá? Então, não trate as pessoas tão mal como elas são, trate-as tão bem quanto você é. Tá? Agora, e os indicadores espirituais? Imagina que você está voando num avião e você tem lá, você é o piloto, você tem uma opção de painel, você tem uma opção de instrumentos no painel que dizem a velocidade, o peso da aeronave, o vento, a rota, né? O quanto você tem de combustível. Nós estamos fazendo uma viagem. A pergunta é, quais são os indicadores de que você vai chegar no teu porto de forma segura, onde você quer? Ou seja, que nós possamos reencarnar na regeneração e não irmos para o planeta de exílio. Né? E aqui a resposta. São os níveis de adocicamento interior, de protagonismo da nossa própria vida. Eu não sou vítima da minha vida, eu tenho que ser protagonista dela. Confiança no Pai, fé, né? Frequência vibracional, quer dizer, quantos hertz eu trabalho diante daquelas situações. Altruísmo, a vivência evangélica, agora o julgamento, na verdade é o não julgamento. Vocês reparam que toda a parte verde está para a direita, tá? Aqui a parte verde está para a esquerda, ou seja, todos os indicadores, quanto maior, melhor. No caso do julgamento, quanto menor, melhor, tá? E finalmente, sintonia espiritual. E os principais são vivência evangélica, eu vivenciar os valores do Evangelho de Jesus, o adocicamento interior, a frequência vibracional, a sintonia espiritual e o não julgamento, tá certo? O Chico falou uma coisa muito interessante. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Então, não há dúvida de que nós precisamos privilegiar o amor. Bom, agora olha só. A gente está falando de orbe de regeneração e eu quero mostrar para vocês que nós podemos pensar maior ainda e pensarmos já no mundo ditoso, né? Então, lá no Livro dos Espíritos tem os 5 orbes que nós falamos, mas ele mostra Júpiter como o planeta mais elevado do Sistema Solar, porque é habitado de espíritos de segunda ordem, que já superaram as necessidades de expiação e provas da Terra, vivendo num ambiente de superioridade moral, de paz, justiça e fraternidade. Né? Então, você imagina Jesus olhando com satisfação para esses irmãos que conseguiram alcançar esse nível. Na Revista Espírita de 1858, esse espírito Palisse diz o seguinte: superioridade moral. Júpiter é descrito como o reino do bem e da justiça, os habitantes são bons, evoluídos e vivem de acordo com leis sábias, sem infortúnios para atrapalhar. Né? E a constituição física. O corpo de seus habitantes é menos denso, mais etéreo e mais leve que o humano, permitindo uma locomoção fácil, quase roçando o solo. Quer dizer, eu quero ir daqui para Taguatinga, eu posso ir volitando para lá. Né? Eu sinto, vocês viram lá há 50 anos depois, o senador Públio Lentulus chegando diante de Jesus, e aí ele olha e diz assim, pô, mas esses messias, tem um a cada mês aqui, eu estou com os melhores médicos da Terra, por que eu estou me fazendo esse papel de humilhação aqui? Eu sou um senador poderoso. Jesus olha para ele, capta o pensamento e diz, senador, os seus poderes materiais são extremamente temporários. Só tem uma grande decisão. Ou o senhor pega e sai desses valores mesquinhos e consegue um futuro radiante, ou o senhor continua com esses valores mesquinhos e o senhor vai colher anos de amargura pela decisão infeliz. No livro seguinte, perdão, há 2000, esse é do há 2000 anos, 50 anos depois é que ele renasce como escravo na história. Eu fiz uma confusão aqui, perdão, tá? Bom, sorria, né? Achei muito bonitinha essa imagem que mostra a Lua e dois planetas ali.
Ambiente e vida. A temperatura em Júpiter é descrita como suave, a água é mais etérea e o ambiente iluminado por uma luz espiritual. Alimentação baseada em vegetais, a vida é muito mais longa, né? Dura 500 anos. E ação fraterna. Os espíritos de Júpiter se dedicam a encorajar e orientar os espíritos que habitam os mundos inferiores como a Terra. Então, às vezes, o que importa é mostrar que você se importa, né? Um conceitozinho bem interessante do relacionamento nosso com os nossos irmãos. Bom, então o orbe ditoso são mundos reais e eles existem onde o progresso moral e intelectual já avançou profundamente, né? Então são os orbes ditosos ou felizes. E o que define um orbe ditoso? Predominância do bem e uma elevação moral avançada. Então você imagina que tem um sofrimento reduzido, doenças, conflitos e misérias são excepcionais. Essa desigualdade social que nós vemos aqui tem que nos envergonhar. Enquanto a gente achar normal alguém ganhar bilhões de reais e uma multidão de gente correndo atrás de osso no caminhão de lixo e a gente achar que isso é uma coisa normal, os doentes somos nós. A Terra pode se tornar um orbe ditoso quando todos os homens praticarem a lei de justiça, amor e de caridade, né? Kardec, no Livro dos Espíritos. Bom dia. E que sempre sejamos semeadores de amor. Tá? O que você está semeando? Essa é uma pergunta que deve ficar na nossa cabeça. Bom, o orbe ditoso, o progresso espiritual da humanidade é coletivo, cada alma que evolui contribui para a transformação do mundo. E finalmente, diante do mestre, né? Então, você tem uma ação, tem uma consequência, um aprendizado e uma elevação. Reconhecer essa lei não é para desanimar, mas você tem esperança. Nós temos o poder de semear hoje o bem que colheremos amanhã. Né? Então, mais uma vez, a figura aí do semeador. E precisamos ter esperança e amparo. Né? Mateus 11, 28, Jesus prometeu: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. João 14, 27, a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E em Jeremias 29, 11, porque sou eu que sei os planos que tenho para vocês. Planos para fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e futuro. Meus irmãos, Deus é um educador, não um julgador. Imagina lá no Oriente Médio, né? Eu tenho essa figura aqui com um árabe e um judeu. Né? Aqui no caso são dois monges, ou duas crianças que têm admiração pelos monges. Bom, e a paz como resultado, quem passa pelo consultório do Divino Médico e aceita o tratamento da alma emerge transformado. A paz não é a ausência de provações, é a certeza interior do que está no caminho da luz. A paz que o mundo não pode dar é o sinal mais claro que a cura espiritual está em curso. Você merece o que você oferece. Né? E aí vem a pergunta: o que a gente está oferecendo para o outro? A cura é possível, né? A misericórdia é incondicional e a nossa querida Joana nos lembra que Jesus aguarda cada alma com paciência amorosa, sem cobranças nem julgamentos, apenas com desejo de vê-la sã, livre e feliz em sua plena expressão espiritual. Volta a mim, estou aqui, sempre estive, e a tua cura começa no momento em que decides aceitar o meu amor. Imagina Jesus te falando isso. Eu acredito que o sentido da vida seja fazer sentido a outras vidas. Né? Reflexão final. Deixai-vos curar pelo Mestre. Considera a paixão de Alarico, conquistador impiedoso, e de Agostinho, libertador, seu contemporâneo. Recorda a paixão de Nero, dominador arbitrário, e de Sêneca, seu mestre escravo, a quem ele mandou matar. A paixão de Herodes pelo trono e a de Jesus pela verdade possuíam a mesma intensidade, só que a canalização de suas forças eram em sentidos opostos. Né? Isso está no livro Momentos de Meditação, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo, né? Livro Momentos de Meditação, capítulo 19.
Então, olha essa figura do mestre, eu acho essa figura fantástica. Ela nos convida a nós acelerarmos a nossa evolução espiritual e sairmos desse mundo de provas e expiações pela nossa elevação, pelo nosso adocicamento interior. Né? Meus queridos, eu passei um pouquinho do tempo, eu agradeço a compreensão de vocês. Eu só queria dizer para vocês o seguinte: é muito interessante essa lição do Divino Mestre e é preciso que a gente tenha esse senso de urgência da nossa elevação espiritual. Não façamos que nem aquele irmão lá de Pedro Leopoldo, né, que perdeu 2000 anos de atraso porque não entendeu esse senso de urgência. Está na hora de nós nos modificarmos, de nós nos adocicarmos por dentro, de nós aprendermos a perdoar. Eu tenho uma admiração muito grande por um camarada chamado Dr. Ulisses Riedel, que ele foi um dos mentores da Constituição de 88. Tudo que a Constituição de 88 tem de elevado, ele foi o mentor intelectual, um advogado de extrema sabedoria. Eu considero ele um avatar da humanidade, se vocês querem saber. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte: a mãe dele, na época da guerra, 1945, ela ensinou os filhos a orarem pelos aliados, né, para vencerem a guerra. Mas depois que eles oravam pelos aliados, ela chegava e dizia assim: agora vamos orar pelo pessoal do eixo, Alemanha, Japão e Itália, porque eles são nossos irmãos. Tá? Olha o tipo de pensamento. Então é preciso que a gente mude essa concepção de confronto, essa concepção horrorosa que nós temos aqui na Terra, de em vez de nós competirmos, nós precisamos cooperarmos. Né? Essa é a grande sugestão, que quando a gente lê essa obra aí, a gente percebe que isso nos trará a cura e a nossa evolução espiritual. Eu trago a Joana de Ângeles, eu como psicólogo espírita, os livros da Joana são encantadores e eu uso muito, inclusive no consultório, os ensinamentos dela. E aqui um espírito que muito me acompanha, que é a doce irmã Sheila. Para quem não sabe, ela é a samaritana que deu água para Jesus. Tá? Só um comentário, eu já estou terminando, tá? Estou avançando, só um segundinho. Eu ouvi por uma médium excepcional, ela contando a seguinte situação. A própria irmã Sheila, ela dizia o seguinte, que ela chegou diante de Jesus lá no poço e ela tinha uma história horrorosa. Ela foi vendida para o marido, né? A família vendeu para o marido morreu, a família do marido botou ela na rua, ela se prostituía, e ela era samaritana, né? Que era o lixo da sociedade. E ela chega e diz assim: o senhor, né, para Jesus lá pedindo água, o senhor é um judeu eminente, por que o senhor vem pedir justo para mim, que sou o lixo dos lixos? Aí a resposta de Jesus, Judite, né, que era o nome bíblico dela: eu só vim a Samaria por sua causa. Olha que coisa interessante, né? Então, esse espírito é um espírito que muito me acompanha. Eu não resisto, começo a falar dela. Eu estava lá no Paulo de Tarso, lá no Lago Norte, e o dirigente chegou para mim e falou: Luiz, eu preciso que você dirija o grupo mediúnico na semana que vem, porque eu vou viajar. Só que eu me considero uma topeira mediúnica, eu não consigo ver, sentir, tem alguma intuição, mas na hora é tudo como se fosse meu pensamento. E eu falei: pô, esses dirigentes, eles olham, o mentor fala, faz isso, é fácil para eles fazer. Mas um pobre aprendiz sem essa visão, eu vou dar um vexame ali. Aí eu tive lá no Pedregal e pedi que essa médium pedisse para a irmã Sheila mandar um auxiliar
para me ajudar lá no Paulo de Tarso, do outro lado do mundo, né? Nós estamos falando aqui do extremo sul, nós estamos no extremo norte lá. E aconteceu que chegou o dia, eu tive que dirigir o grupo, não deu tempo para comentar com ninguém sobre esse pedido meu. E aí, o que ocorreu? Eu pedi para alguém ler, fazer uma prece, ler um livro do Chico, né, para iniciar. Tocamos uma música, tem um camarada lá que fez uma poesia, né? E aí eu pedi para desligar a luz. Quando eu pedi para desligar a luz, o primeiro médium que se manifesta, adivinha quem era? A própria irmã Sheila. Eu entendi aquilo como ela dizendo assim: ô, seu burrinho, pô, você acha que você você acha que você precisa? É só você pedir que eu estou aqui para te ajudar. Por isso é que eu entendo que a irmã Sheila está sempre aí do meu lado. Meus queridos, a minha gratidão por esse convite maravilhoso. Foi um enorme prazer estar nessa tribuna tão nobre, tá bom? Com isso, eu devolvo a palavra para o nosso irmão Júnior.